Para mim é motivo de grande alegria estar aqui esta manhã e quando conversei com o pastor Roberto, eu disse, pastor Roberto, quero ir lá na sua igreja. E ele disse, Aí quando eu ia dizer para ele que eu queria ouvir, aí ele me disse, então você vai pregar. Aí eu disse, meu Deus do céu, estou de férias, pastor, esses dias. Não é? Mas é muito bom poder compartilhar da palavra de Deus. Eu sou, apesar dessa brancura toda que você está vendo aqui, mas eu sou natural de Salvador, da Bahia. Então veja que em Salvador tem gente branca também, né? E sou torcedor do Bahia, né? Lá em Salvador. Veja que lá a gente já foi até prestar um culto a Deus, pastor Roberto, lá no estádio do Bahia, não é? E foi muito bom, muito gostoso, a gente levou o pastor para lá também, foi jóia, a gente faz tudo isso lá também. E Deus me deu o privilégio de estar pastoreando agora a primeira igreja batista em Petrolina, com desafios enormes. Uma cidade fantástica. Quem conhece Petrolina aqui? Levante a mão, por favor. Gente do céu, vocês conhecem mais do que eu, então. Uma cidade fantástica, muito boa. Imagine uma cidade sem trânsito. Ela existe, Petrolina, não é? Imagine uma cidade com um número de violência ínfimo, pequeno demais. Existe, Petrolina também. De vez em quando acontecem algumas coisas esdrúxulas lá, mas é uma a cada 10 anos, é igual a Cometa, né? Só acontece de 10 em 10 anos. Uma cidade muito boa, uma cidade pacata, tranquila, que tem crescido muito. Hoje uma cidade que tem quase 300 mil habitantes, colado com Juazeiro da Bahia, que soma-se aí um pouco mais de 300 mil habitantes. Então você acaba tendo quase que duas cidades de cerca de 600 mil habitantes, para você então poder cuidar e abençoar com a transmissão da palavra de Deus. É uma igreja que tem crescido muito, graças a Deus, mas quando eu cheguei lá, Deus não tinha me falado dos desafios que aquela igreja passava. Eu acho que já deve ser de conhecimento dos irmãos, que quando nós chegamos lá, a igreja simplesmente, tudo que ela tinha, corria o risco de perder, por ter uma dívida com a Receita Federal, e essa dívida então, se levada para a Receita, para a dívida ativa, ela teria que pagar de qualquer jeito. Para pagar de qualquer jeito, seriam leiloados seus bens, para que isto pudesse então ocorrer e a igreja pagar as suas dívidas. Essa dívida girava em torno de quase 500 mil reais. Uma igreja que quando eu cheguei apenas no caixa tinha 9 mil reais. Como pagar 500 mil reais? E eu disse, Deus, o Senhor me enganou. É uma igreja grande. Eu pensei em uma igreja boa para você trabalhar. Quando eu cheguei lá, era uma igreja que estava prestes a perder tudo a qualquer momento. Então imagine como é que nós não ficamos, não é? Mas sabíamos que essa luta não era nossa, essa luta seria do Senhor, como foi. E em 2 anos, que é o que nós estamos lá, graças a Deus, 90% dos problemas que a igreja tinha, inclusive este, foram resolvidos, né, para a glória do Senhor. Somente para os irmãos terem uma noção, nós precisamos ir a Brasília, e apesar de tudo que você sabe do deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Câmara, quer dizer, ex-presidente, não é, da Câmara, mas ele pôde nos ajudar muito, e esse louvor nós precisamos dar sim a ele, porque ele foi sim usado por Deus para abençoar não somente a nossa igreja, mas 10 outras instituições que tinham nesse terreno, do qual era da Receita Federal. E então nós fomos remidos das dívidas e isentos para que a União Federal não cobrasse mais da igreja e perdoasse as suas dívidas. Então essa lei foi colocada em novembro também do ano passado, e aí então isso nos tranquilizou, isso nos abençoou sobremaneira. E hoje estamos perto para que este terreno que fora doado pela prefeitura, mas que ela não poderia ter doado porque era da União, para que hoje, regularizando, esse terreno passe a ser da igreja, escriturado direitinho. E então, por isso, eu peço oração aos irmãos. Está toda a documentação pronta em cima da mesa de alguém, não é, que a gente sabe mais ou menos quem seja, mas não com certeza, e simplesmente não quer assinar esse documento. Então peço que você continue orando ao Senhor por essa situação, para que logo, logo tenhamos toda essa situação resolvida em nome de Jesus. Amém, queridos? Sou casado com Ione, uma mulher linda, linda, não é? E tenho 2 filhas, também lindas, graças a Deus. Lá em casa, sou cercado de mulheres.
Aí nós fomos comprar um cachorrinho. Qual foi o sexo do cachorrinho? Fêmea também. Então lá em casa é assim, eu sou a minoria, né? Imagine você cercado de 3 mulheres por todos os lados, né? E então é assim. Lá elas atuam comigo na igreja. Hoje especificamente a minha esposa está em uma cidade da Bahia chamada Campo Formoso. Ela está lá dando estudo na escola bíblica, depois deve pregar também. Minha esposa me ajuda em tudo lá, graças a Deus. E quem está liderando lá a igreja? Minha filha, 17 anos, pastor, de menor ainda. Estou brincando, ela não vai pregar, não vai fazer nada disso não. Mas ela é uma das líderes da igreja lá e ela está lá também ajudando e abençoando. A outra filha minha tem 12 anos de idade, Drica. Ela todo mundo conhece mais do que eu na igreja. Então, às vezes, eu sou o pai de Adriane. Não somente na igreja, como na cidade também. Eu sou o pai dela, porque conhecem mais ela, né, do que eu. Então, uma menina fantástica também, eu louvo a Deus pela minha família. Mas aos rapazes de plantão, ela só pode namorar com 17 anos, né, de formada. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler o verso 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler apenas o verso 21. Queria que quando você abrisse a sua Bíblia, depois de ler apenas esse verso, que você deixasse a sua Bíblia aberta, tá certo? Efésios capítulo 5, verso 21. Eu vou ler e você me acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre família. Esse é o mês da família. E nós queremos pedir a Deus que Ele fale conosco. Vamos orar por isso? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez esta manhã no meio de nós. Mas nesse momento onde nós abrimos a Tua palavra para que possamos lê-la e entendê-la e vivê-la, e aplicar a Tua palavra na nossa família, na nossa vida, Senhor, nós precisamos sim pedir ao Teu Espírito Santo que ilumine a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra. Que o Senhor retire de nós conceitos e preconceitos que estejam contrários à Tua vontade e à Tua palavra, Senhor. Por isso pedimos-te a Tua direção, pedimos que o Senhor nos oriente e mais do que isso, que saiamos daqui, Senhor, com a certeza de que a nossa vida não será mais a mesma e ela será cada vez mais de acordo com a Tua vontade para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, Senhor, que a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse capítulo de número 5, Paulo escreve esta carta à igreja em Éfeso e ele vai trazer um desafio enorme a esta igreja. Ele vai dizer no verso de número 1, que o desafio que ele vai propor a partir de então, neste capítulo é: sede, pois, imitadores de Deus. Você sabia disso? Que nós que somos crentes em Cristo Jesus, o nosso propósito de vida não pode ser outro senão sermos imitadores de Deus. Imitadores de Deus onde nós estamos, imitadores de Deus com o que nós fazemos, imitadores de Deus como nós falamos, imitadores de Deus como nós vivemos em família. Nós somos imitadores de Deus, ou assim deveríamos ser. E Paulo, portanto, queridos, quer desafiar a esta igreja e, portanto, a mim e a você, a sermos imitadores de Deus como filhos amados. E aí no verso de número 2 ele vai dizer: para isso nós precisamos andar em amor. E para andar em amor, Paulo vai começar a partir do verso de número 2, dizendo algumas coisas que nós não podemos nos envolver para que venhamos a andar em amor. E aí ele vai falar de prostituição, e aí ele vai falar de baixeza, conversa tola, gracejos indecentes e muitas outras coisas. E também
nesse mesmo capítulo, ele vai falar de algumas coisas que nós precisamos fazer, e em especial ele vai dizer que nós precisamos ser controlados pelo Espírito de Deus. Onde ele vai dizer aqui que nós não podemos nos embriagar com o vinho, porque nele há devassidão. Mas então, no verso aí que está de número 18, ele vai dizer: mas enchei-vos do Espírito de Deus. Andar em amor é aquele que anda cheio do Espírito Santo de Deus. E como é que isso acontece? No verso de número 19 ele vai dizer: nós vamos andar com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor, e não para que as pessoas vejam, mas isso no nosso coração. É aquele que anda cantando por dentro. É aquele que não apenas expressa o seu louvor de domingo a domingo para o lado de fora, mas é aquele que expressa o seu louvor todos os dias da semana, de dentro para fora. Aquilo que eu falo diz quem eu sou. Aquilo que eu faço demonstra o que eu guardo no meu coração, dentro de mim e dentro de você. No verso de número 20 ele vai dizer: sempre dando graças a Deus por tudo. Aí eu queria lhe perguntar: você já deu graças a Deus hoje por alguma coisa? Quando nós oramos, a primeira coisa que nós deveríamos fazer com a nossa oração todos os dias é dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Antes de pedir, antes de falar qualquer outra coisa, nós deveríamos sim dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. E aí então, no verso de número 21, queridos, Paulo vai trazer agora, dizendo que para que nós possamos andar em espírito, andar no Espírito de Deus, fazendo as coisas da vontade de Deus e assim sendo, sermos imitadores de Deus, ele vai nos trazer um desafio agora na prática, colocando agora a mim e a você dentro dos nossos relacionamentos. E aí ele vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Se eu quero ser um imitador de Deus, eu preciso me sujeitar aos outros. E como é que isso se dá? Paulo então vai dizer a partir do verso de número 22, mulheres, submetam-se aos vossos maridos. Homens, amem as vossas esposas. E é interessante, não sei se você já observou, para que Paulo explique às mulheres que elas devem se submeter aos seus maridos, ele usa de 3 versos. Mas para ele falar aos homens que eles precisam amar as suas esposas, ele se utiliza de 9 versículos. Parece que é mais difícil nós entendermos homens amar as esposas. Aliás, um membro da minha igreja que trabalha na roça, na plantação de uva, lá em Petrolina, tem muito disso. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu acho que houve algum erro da Bíblia. Porque quem deveria amar seriam as mulheres. Porque não é assim? Falar em amor é coisa de mulher, pastor. Homem não sabe amar. E ele foi muito sincero, né? E isso deve ser realmente algo para que a gente possa pensar sobre isso. O papel do homem é amar a sua esposa. Às vezes eu ouço alguns homens dizendo: pastor, ela não me ama. E eu digo: é verdade. Quem foi desafiado por Deus a amar, fui eu e é você, não é? E aí Paulo também vai falar depois acerca dos filhos, aí no capítulo já de número 6, dizendo que os filhos devem ser obedientes aos vossos pais. Mas no verso de número 21, queridos, que é o que eu quero me ater nesses próximos 10 minutos, Paulo vai nos trazer esse desafio de sujeição mútua. E ele tanto se refere aos versos anteriores, desse verso 21, como também aos versos que vão vir depois, a partir do verso de número 22. Paulo vai falar de sujeição mútua também dentro de casa. Paulo quer se referir que também os pais precisam se sujeitar aos filhos. Que também o homem precisa se sujeitar às mulheres. Porque há uma sujeição mútua. Não somente de um lado, mas de todos os lados. E esse vai ser o grande desafio para mim e para você, uma vez que o maior desafio que nós carregamos e lutamos dentro do nosso peito é uma palavra chamada orgulho. Ah, pastor, lá em casa quem manda sou eu. E é nada. Quem manda a gente sabe quem é,
Não é verdade? Mas a grande questão na família, queridos, que é o que nós estamos tratando hoje aqui, não é para ver quem manda mais. A grande questão na família é para ver quem ama mais. Porque talvez na família, fora do reino de Deus, quem manda mais, talvez seja o interesse deles. Mas no reino de Deus não é quem manda, e sim quem ama mais. E é interessante que quando Paulo desafia a igreja em Éfeso, lá no verso de número 1, para sermos imitadores de Deus, me lembro do versículo lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5, vamos abrir, é o próximo livro. O apóstolo Paulo falando agora à igreja em Filipos, ele vai dizer: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi este? O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é: se você quer ser exaltado, antes você precisa se humilhar. Porque foi assim com Jesus e deve ser assim comigo e com você também. São os humilhados que serão exaltados e não o contrário. E na família também deve ser assim. Eu preciso me sujeitar à minha esposa, eu preciso me sujeitar às minhas filhas. Como é que nós fazemos isso, queridos, na prática? E eu queria então trazer 3 palavras para que a gente pudesse entender um pouco melhor, nesse pouco tempo que nós temos, para que a gente possa entender o que é a sujeição mútua na família. 3 palavras. A primeira delas é respeito. Segunda palavra, como é que eu me sujeito uns aos outros dentro da minha família? Segunda palavra é complemento. Como é que eu me sujeito uns aos outros dentro da minha família? A terceira e última palavra de hoje é parceria. Parceria. Primeira palavra, queridos, que eu creio que faz com que a gente entenda melhor a sujeição mútua e viva dentro da nossa família. E assim sendo, que sejamos imitadores de Deus, homens e mulheres que vão andar no Espírito de acordo com o desafio desta carta de Paulo aos Efésios. É que eu preciso perceber que eu preciso respeitar as pessoas que compõem a minha família. Como eu respeito? Com 2 coisas que eu vou carregar dentro da minha cabeça. Primeiro, eu preciso levar em alta consideração os defeitos do outro. Como eu respeito e me sujeito às pessoas que compõem a minha família, levando em alta consideração as limitações, os defeitos e as dificuldades da outra pessoa. E isso é interessante porque normalmente dos erros e dos defeitos que nós conhecemos muito bem dentro das nossas casas, nós muitas vezes fazemos muitas coisas, menos levar em alta consideração. E levar em alta consideração, queridos, os erros e os defeitos dos outros dentro da nossa casa, é não julgar as pessoas, porque nós não podemos julgar. O máximo que nós podemos fazer, e que a Bíblia diz, é pelas atitudes. Eu posso até perceber que aquela atitude foi errada, mas julgar o coração, só Deus pode fazê-lo. Só Deus pode fazê-lo.
E queridos, dentro da família eu também não posso julgar a outra pessoa, eu não posso condenar a outra pessoa, eu não posso rotular a outra pessoa. O que eu preciso é abençoar a outra pessoa, e assim fazendo eu estou então me sujeitando a outra pessoa. Mas respeitar também, queridos, não apenas você levar em alta consideração os defeitos do outro, mas você também levar em alta consideração os interesses da outra pessoa. Os interesses do seu filho. Eu lembro de uma vez que a minha filha, a mais velha, ainda pequena, queria muito uma boneca, na época chamada Polly. Eu acho que ainda tem hoje. Desse tamanhozinho, a boneca. Tá bom, filha, quando a gente estiver no shopping, algum lugar assim, tiver, a gente compra. Aí eu fui, ela disse, pai, aqui tem. Aí eu fui lá, vamos lá, filha, pegar essa bonequinha. Boneca desse tamanho. Quando eu cheguei lá, pastor Roberto, era R$99. Eu disse, filha, sem jeito. Não tem como, filha, R$99 desse tamanhozinho. É, meu pai, porque tem as roupinhas, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê, não sei o quê. Aí disse ela, filha, olha, o pai não tem dinheiro para esta boneca. Mas o que nós precisamos fazer é orar. E nós vamos pedir a Deus, que Deus providencie para você isso. E aí então ali mesmo, acho que foi nas lojas americanas, nessa época ali mesmo, nós oramos, eu e ela. E disse, Deus, se for da vontade do Senhor que a Nai tenha essa boneca, providencia isto para ela, Senhor. E se não for, que ela possa também ter no seu coração a percepção de que o Senhor tem dado a ela muitas outras coisas. Em nome de Jesus. Passaram alguns dias, fomos de novo a um shopping, e ela então, na loja, ela saiu, foi vendo as lojas, e a gente tem lá em casa um assovio que a gente faz, e aí elas então voltam, elas sabem, já conhecem. Aí ela saiu, de repente eu estava vendo uma coisa, e ela em uma outra prateleira, e ela então gritou de lá mesmo, pai! E eu disse para minha esposa, de quem é essa filha? Como é que você educa ela desse jeito? E agora, o que é que eu vou fazer? Aí então eu fui lá, correndo, e ela disse, não, pode ser alguma coisa que aconteceu a ela. Mãe é assim, né? Pode ser alguma coisa que aconteceu a ela. E fomos lá. Quando chegamos lá, ela disse, pai, olha aqui. Deus ouviu as nossas orações. Eu disse, o que foi, filho? Quando nós fomos ver, aquela boneca estava em promoção, pastor Roberto. De 99 por R$ 9,99. Eu disse, agora eu tenho que comprar, não tem jeito. E aí nós compramos aquela boneca para ela. E hoje ela tem 17 anos. Vira e volta, ela se lembra desse momento. E ela conta isso lá na igreja. E ela diz, pai, como aquilo foi importante. Por quê? Porque se sujeitar uns aos outros dentro de casa é você levar em alta consideração os interesses da outra pessoa. Respeitar. A segunda palavra qual foi mesmo? Qual foi mesmo? Complemento. O pessoal lá da igreja, aí a gente não ouve direito. Complemento, segunda palavra. O que é complementar um ao outro? É exatamente você perceber qual é o seu campo de atuação na vida da outra pessoa. E qual é o meu campo de atuação na vida das minhas filhas? Quando elas precisam da nossa ajuda. Quando elas não conseguem fazer. Quando elas desobedecem. O que é que nós fazemos quando os nossos filhos desobedecem? É aí que Deus vai me usar para complementar e abençoar a vida da minha filha, das minhas filhas. E é interessante que quanto a isso, a gente sempre diz assim, olha, disciplina é pegar a vara aí. Não é assim que normalmente a gente ouve? Até que um dia eu me deparei com um verso que a Bíblia diz que Deus não faz assim com a sua vara. Que é um salmo muito conhecido nosso, o Salmo 23. A Bíblia diz assim, que ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. E o que mais? A vara do Senhor faz o quê? Consola, não bate, não agride, não espanca. E eu disse, meu Deus, eu preciso reaprender a usar a vara. A vara que seja para consolo.
e não para aquela disciplina áspera. Eu preciso complementar as minhas filhas nas dificuldades dela. Eu preciso complementar a minha esposa em suas limitações. Nós precisamos complementar uns aos outros dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Por fim, queridos, a última palavra é parceria. A parceria de percebermos que nós não podemos caminhar isoladamente dentro de casa. Eu não posso caminhar para um lado e a minha esposa para um outro lado. Hoje está assim, né? Eu estou aqui, ela está lá em... Mas não é nesse sentido que eu estou lhe falando. O que eu estou lhe dizendo é, eu não posso crescer e a minha esposa ficar para trás. Eu não posso me desenvolver estudando, fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado, e a minha esposa ir ficando para trás. Ah, mas não pode fazer os dois, só pode fazer um. Então, se só pode fazer um, primeiro um faz, depois o outro faz, porque dentro de casa nós somos parceiros, é uma parceria. Nós estamos juntos, não podemos nos distanciar um do outro, a ponto de chegar um momento que a gente vai perceber que a gente não tem nada mais a ver um com o outro. Eu não posso me distanciar das minhas filhas, por causa da idade. Não, eu não gosto da música que ela ouve, eu não gosto do jeito que ela conversa, isso não tem a ver comigo. Não, tem a ver sim, porque nós somos parceiros dentro de casa. Então, às vezes, eu vou ouvir as músicas da minha filha, tenho muita dificuldade. Mas, às vezes, também ela vai ouvir as minhas músicas, e ela também tem as suas dificuldades. E a gente brinca, e eu digo a ela: filha, a minha vingança será maligna. Estou brincando. As músicas que ela gosta, a maneira como ela fala. Então, às vezes, quando eu vou conversar com ela, eu preciso sim falar: filha, do tipo... Porque é assim que adolescente fala, né? Do tipo, do tipo, do tipo e do tipo. Ou então eles dizem assim, tecnicamente falando, olha. E são várias outras expressões, e eu sei que ela vai me entender a partir do momento em que eu falar palavras que realmente ela use e saiba do seu significado. Porque diálogo não é você falar e achar que o outro entendeu. Diálogo é quando o outro de fato ouviu e entendeu o que você está querendo dizer. Então não tem como eu falar com minha filha como eu entendo. Eu tenho que falar com ela de uma maneira que ela entenda, porque nós somos parceiros. Para finalizar, queridos, eu tenho muito ciúme das minhas filhas, dificuldade de que um barbado um dia chegue lá dizendo: meu genro, meu sogro. Eu digo: não, isso não, ninguém merece, né? Mas nós temos uma conversa lá em casa, uma conversa onde nós podemos falar e ninguém vai dizer se está certo ou se está errado. Nós vamos simplesmente ouvir o outro, sem tecer nenhum juízo de valor. E eu posso falar o que eu penso, o que eu acho, a minha esposa fica calada. Imagine, isso acontece. A minha esposa fica calada, as minhas filhas também. Eu digo: olha, isso aqui é o céu. Esse momento aqui é o céu. Estou brincando. Assim como elas falam e eu fico calado, mordo a língua. Eu lembro de uma vez que a minha filha mais velha disse assim: pai, eu estou gostando de um garoto. E eu mordi a língua. E ela continuou a dizer: pai, ele é isso, pai, ele é aquilo. Nós temos um tempo, né, que a gente não pode dar todo o tempo do mundo, senão... E aí eu olhava no relógio, e aquela agonia, e eu não podia dizer se ela estava certa, se ela estava errada. Eu precisava simplesmente ouvir a minha filha, porque nós somos parceiros. Eu preciso conhecer o que ela pensa, eu preciso ouvir o que ela quer dizer, sem dizer para ela: você está errada, porque nós somos parceiros. E se somos parceiros, eu preciso ouvi-la, mesmo ela estando errada. E quando ela está errada, eu preciso tratá-la de uma maneira que ela seja abençoada pela verdade
da palavra de Deus, porque na família nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Então, se eu pudesse dar um título a esta mensagem de hoje, eu diria: seja imitador de Deus, sujeitando-vos uns aos outros dentro da nossa família. Vamos orar, queridos, pela nossa casa e pela nossa família. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor nos deu para viver em família. São com elas que nós nos encontramos todos os dias, é com elas que nós convivemos. São as pessoas que mais conhecemos e sabemos das suas limitações, dificuldades, conhecemos os seus pontos fracos, ó Deus, assim como conhecemos as suas qualidades, conhecemos quem elas são, ó Senhor. Que nós possamos, Pai, sermos bênçãos na nossa família, nos sujeitando uns aos outros dentro da nossa casa. E assim, Senhor, possamos viver o que o Senhor quer que vivamos todos os dias, sendo teus imitadores, nos humilhando a nós mesmos, nos tornando servos, Senhor, para que somente o Senhor nos exalte ao seu tempo. Essa é a nossa oração, que a fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos, pela oportunidade. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Alberto, Zila. Que Deus nos abençoe.